amores, tudo bem? Estudantes do terceiro ano, sejam todos e todas muito bem-vindas. Todos os professores, familiares que nos assistem e nos acompanham todos os dias aqui pela manhã, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Kátia Xavier, professora de matemática, e estarei acompanhando vocês com a aula hoje sobre figuras geométricas espaciais. A aula vai falar sobre isso, né? Vamos relembrar aqui os conceitos, as características dessas figuras. E eu quero apresentar aqui comigo hoje, temos a participação da professora Sandra lá no chat. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Bom dia para todo mundo que está aí assistindo a gente. Vamos participar. Temos também aqui comigo o Mel, aqui no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. E vamos aos nossos recadinhos, né? Quem está chegando hoje aqui, presta atenção. Nossas aulas são transmitidas ao vivo todos os dias, às 9h30, com as aulas do terceiro ano, tá certo? E ela também é reprisada às 18 horas neste mesmo canal. Então, se não assistiu de manhã, aproveita para assistir no finalzinho da tarde. E se não der tempo de jeito nenhum, ou quando você sempre quiser estudar, tem um canal do Educa Recife. Então, fica ligadinho aí para você não perder nenhum momento desse. Combinado? Como eu disse a vocês, o que a gente vai explorar na aula de hoje? Iremos ver sobre geometria. O que especificamente de geometria? Figuras espaciais. Então, se organiza aí que a aula já vai começar. O que são figuras geométricas espaciais? Vocês estão lembrados o que é que caracteriza essa figura? Que é diferente de uma figura plana. O que é que diferencia? Vocês sabem me dizer? Eu tenho aqui algumas figuras, ó. Eu trouxe algumas figuras geométricas espaciais. Vocês estão lembrados? Sabem o nome dessas figuras? Já conhecem? E por que elas são chamadas espaciais? Porque ela está no plano, mas todos os pontos dela não ocupam aqui, ó, o plano. Ela sobressai do plano, né? Então, ela tem 3 dimensões: comprimento, largura e volume, ó. Comprimento, largura e volume, que é tudo isso aqui, ó, de volume que ela comporta. Então, a figura geométrica espacial, a diferença é justamente porque ela tem 3 dimensões. Além de comprimento e largura, ela tem o quê? O volume. E vocês sabem, conhecem, todas essas figuras que estão aqui na minha mesa são as mais comuns. Eu tenho aqui esse corpo todo redondo, que é chamada de esfera, tá? Vejam que ela lembra o quê? Uma bola de futebol. Ela é toda redondinha, uma laranja, um limão, né? Aquelas frutas toda redondinha. A gente chama de esfera. Ela tem volume aqui, ó, diferente de um círculo, tá? Eu tenho também essa outra figura aqui, que quando eu apoio aqui a minha base, que é o formato circular, ela também é uma figura que tem um corpo redondo, tá certo? Ela não tem arestas, mas ela tem aqui um vértice. Que figura é essa? Que eu posso pegar tanto nessa posição, quanto nessa posição, que vai me lembrar um cone de sorvete. Então, eu tenho aqui, ó, e o nome dessa figura é cone. Ela tem um corpo redondo, a base dela é um círculo e ela tem apenas um vértice, ok? E essa outra figura aqui, também redonda, não tem arestas. O corpo dela, ó, é todo redondinho. Se eu colocar aqui na mesa, vai rolar, porque não tem pontas, ó. Então, é uma figura que rola, porque as duas bases são circulares. Eu tenho 2 círculos aqui, ó, nas bases, e o corpo é todo redondo. Que se eu fizer a planificação, abrir isso aqui, a gente vai perceber que é formado um retângulo. Mas a planificação a gente vai estudar em outro momento, ok? E esta outra figura também, bem conhecida, quando vocês
jogam jogos de tabuleiro que tem um dado. Então, é o formato de um cubo. Essa figura, ela tem as arestas, estão vendo aqui as arestas? É cada linha dessa, da figura. Ela tem os vértices, que são cada pontinha dessa. Então, eu tenho aqui, ó, em cima 4 vértices, embaixo mais 4. O cubo tem 8 vértices e as arestas são 12. Ele também tem faces. Percebam que as faces são todas iguais. Todas as faces do cubo é formada por quadrado. Então, o cubo tem todas as faces formadas por um quadrado. Estão lembrados? E, por último, eu acho que eu já falei todas, não foi? Agora que a gente já revisou aqui as características dessas figuras que têm 3 dimensões, que ocupam lugar no espaço, que são chamadas também, né, de figuras espaciais, eu quero saber de vocês. Será que existe na sua casa objetos que lembrem o formato dessas figuras? Preste atenção, tá? Eu vou querer que vocês procurem em casa objetos que lembrem o formato dessas figuras, ou que tenham o formato do paralelepípedo, ou que tenham o formato do cilindro, do cubo, do cone e da esfera, tá? O paralelepípedo, ele é uma figura, ó, que eu posso tanto deixar na vertical, na horizontal, quanto na vertical. Vai ter aqui 2 bases, deixa eu colocar aqui para não correr. Vai ter aqui 2 bases quadradas e todas as outras faces, as 4 faces, de forma retangular. Então, eu vou dar agora 1 minutinho para vocês, de olho aí na tela, 1 minutinho para vocês procurarem em casa objetos que lembrem esses formatos das figuras espaciais. Será que vocês vão encontrar muita coisa? Eu vou querer saber. Olha o tempo aí passando. Corre, procura, que eu quero saber o que é que vocês conseguiram encontrar. Conta para mim aí no chat, que a professora Sandra já está aguardando ali a participação de vocês. E eu quero saber, pode até ser embalagens de alimentos. Será que vocês vão encontrar? Eu quero saber. Acabou o tempo. E aí, o que será que vocês encontraram? E aí, professora Sandra? Nuala, Isabela, que já estava presente desde o início da aula, conseguiram encontrar alguma coisa em casa? Sim, a Isabela falou aqui que tem um pote pequenininho lá na casa dela que parece que tem o formato de um cubo. Ai, que legal, Isabela. Mais alguma coisa você conseguiu encontrar? Deu tempo procurar? Enquanto eu estou aqui, ó, aguardando, continua procurando aí, veja o que é que você consegue encontrar. E no Ala, encontrou alguma coisa? Lázaro, Christian, Samara, encontraram mais alguma coisa em casa? Se vocês encontraram, coloca lá no chat e também lá no YouTube, quando forem assistir a aula. Eu trouxe aqui, para a minha mesa, alguns objetos que eu encontrei na minha casa, tá? E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, essa caixinha de efervescente. Ela tem que formato? Eu tenho uma caixinha de suco aqui também. Qual é o formato dessas figuras aqui, ó? Essa caixinha de chá, essa outra caixinha de chá. Eu estou colocando aqui, eu estou agrupando de acordo com os formatos. Todas essas aqui que eu estou mostrando agora, neste exato momento, me digam aí, lembram quais dessas figuras espaciais? A caixinha de efervescente, a caixinha de suco e essas 2 caixinhas de chá. O que é que elas lembram? Vocês podem me dizer aí? Já temos resposta, professora Sandra? Não, ainda não. Todas essas 4 caixinhas, se vocês observarem, lembra exatamente o paralelepípedo. Ou ele nessa posição vertical ou na horizontal, vai ser sempre um paralelepípedo. Então, eu tenho aqui, ó, a caixinha de chá com as faces retangulares, estão vendo?
Eu tenho essa outra caixinha também que tem faces retangulares. Essa outra caixinha compridinha, ó, que se eu colocar também na posição horizontal, vou ter a mesma forma. A mesma coisa vale para a caixinha de suco. Ou na vertical ou na horizontal, ela vai ter o quê? A mesma forma, ok? E essas outras que eu trouxe aqui, eu também encontrei em casa, ó, essas duas bolinhas. Essas duas bolinhas tá bem fácil, né, para a gente relacionar a figura espacial. O que é que eu tenho aqui de figura espacial? Que tem o mesmo formato que as bolinhas. Exatamente para vocês que disseram aí em casa, a esfera tem o corpo todo redondinho, ó, todo volumoso, estão vendo aí? Igual a minha esfera aqui, que é a figura, né, tridimensional. E esses outros objetos? Deixa eu ver se vocês me dizem com o que parece. Deixa eu trazer esse para cá. Eu consegui formar alguns grupos, estão vendo? Esse outro aqui, ó. Eu tenho esse dado, que é até para a gente brincar, isso aqui faz parte de um jogo. E eu tenho esse cubo mágico, né? Quem aí já conseguiu montar rapidamente todas as faces de uma mesma cor? É bem difícil, mas se você tentar, você consegue. Esses dois objetos que eu trouxe, eles vão lembrar o quê? Será que eles lembram o paralelepípedo ou eles vão lembrar o cubo? Qual desses dois? Eles têm... Isabela falou. Isabela falou? Falou. Conta aí, que... estou aguardando. Vamos lá, ela disse que lembra o cubo. Muito bem, Isabela. Por que o cubo? Porque todas as faces têm o mesmo formato. Todas as faces têm aqui exatamente faces quadradas, igual o cubo mágico. Parabéns, viu, Isabela? E esses, olha só, faz até um sonzinho, ó. É o pau de chuva. Vocês conhecem o pau de chuva? Eu trouxe dois que tinha lá em casa, que eu tinha confeccionado. Olha que legal o barulho desse. Esse aqui foi feito com arroz. Esse aqui com feijão. O som já é diferente. O formato desses dois objetos vão lembrar que figura espacial? Exatamente o cilindro, que tem a base circular e o corpo todo redondo, sem nenhuma aresta. Conseguiram entender? Quem aí conseguiu encontrar mais objetos em casa, coloca lá no chat. Daqui a pouco a professora Sandra vai dizer pra gente. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma atividade brincando de detetive. Quero ver quem vai responder bem rápido. Quem aí é um bom detetive? Presta atenção aí nas informações. Sou formado por duas bases circulares. É a esfera? É o cilindro ou o paralelepípedo? Sou formado por duas bases circulares. Já responderam? Ainda não? Vou trazer. Respondeu, chegou. Quem foi? Quem foi? A Isabela, tá bem participativa, viu? Ela disse que é um cilindro. Muito bem, Isabela. Olha a Isabela dando um show aqui em geometria. Exatamente, o cilindro tem duas bases, né, circulares e o corpo todo redondo. Vamos para mais um. Sou formado por linhas retas e tenho 6 faces. Quais dessas figuras é formada por linha reta e tem 6 faces? É o cilindro, a pirâmide ou paralelepípedo? Qual desses daí apresentam linhas retas e 6 faces? Consegue me dizer? Paralelepípedo, pirâmide ou cilindro? Essa pirâmide aí, ó, tem uma base quadrada, mas será que ela tem 6 faces? Ela tem retas, né, linhas retas, mas ela não tem 6 faces. Então, eu tenho o paralelepípedo, que eu mostrei aqui para vocês, que possuem 6 faces igual a um cubo. Então, para quem respondeu paralelepípedo,
Parabéns. A Isabela se confundiu um pouquinho. Foi? Ela disse Ela que disse era o quê? a pirâmide. A pirâmide, Isabelle, ela tem as linhas retas, deixa eu voltar para cá, ó. Ela tem as linhas retas, mas ela só tem 5 faces. Por isso que não é a pirâmide, tá? Mas ela tem as linhas retas. Próximo, Isabela, responde aí rapidinho, no ala também. Não possuo nenhum vértice. Lembra o que é vértice? O professor explicou logo no início aqui, logo no início. Vértice é cada pontinha da figura. Só que eu quero saber quais dessas daí não possui nenhum vértice. É a pirâmide? É o paralelepípedo? Ou a esfera? E aí, o que é que vocês me dizem? Já temos resposta, nosso tempo está acabando. Tem sim. Qual Tem, sim. é? A Isabela veio, ela disse, ela sim, se confundiu com o nome, mas dá para entender. Ela falou Sim. que era o círculo. Ah, entendi. Isabela, é a esfera. Lembrando que círculo é diferente de esfera, tá certo? A esfera, ela tem 3 dimensões. Lembra, coloca aí na tua cabecinha que lembra a bola de futebol. Ela é toda preenchida porque ela tem volume. O círculo é apenas o contorno de um desses sólidos. Então, se eu pegar, por exemplo, o cilindro que tem a base circular e fazer o desenho aqui, ó. Se eu fizer o desenho aqui na mesa, eu vou ter o formato do círculo, tá certo? Então, nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. E o desafio, vamos para o nosso desafio. Isabela no ala. Sou uma figura geométrica não plana, tenho 6 faces, sou formada apenas pela figura plana quadrado. Eu apresentei essa figura aqui na aula de hoje. Respondam no chat, respondam lá no YouTube, que eu vou acompanhar a resposta de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.